da terra que são transitórias, passageiras. Por isso ele disse em Romanos 8,18 que as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória, a riqueza da glória que em nós há de ser revelada. Perceba que este último reinado, o reino do ferro, ele vai estilhaçar, ele vai pisar sobre as nações da terra. Quem se colocar contra esse governo ditatorial, um governo que tem uma cara de comunista, né? Que não gosta de liberdade de expressão, que não gosta que você fale a verdade, esse último governo vai fazer assim, ele vai perseguir as pessoas. E Paulo diz que ele vai se levantar contra tudo aquilo que é de Deus e que se chama Deus. Não importa o crédulo, ele vai se levantar contra, ele vai derrubar. E perceba que o apóstolo João, ele diz que ele vai colocar uma marca naquelas pessoas que servirem a ele, ou na mão direita ou na testa, né? E o número dele é 666, que é o número de homem, né? Eu entendo que faz parte do sistema econômico, sistema político, sistema militar. E eu acredito que a tensão pior será quando houver uma quebra no sistema econômico, porque as pessoas elas vão se deparar com uma única moeda. Mas essa única moeda só vai poder ser usada, penso eu, se você tiver a marca na mão ou na testa. Perceba que o último upload desse sistema da besta que sobe do mar e da terra vai ser na mente do homem. Perceba que agora o Elon Musk ele está fazendo teste na mente do ser humano com chips, né? Ou seja, a intenção deste último governo do ferro, porque quando fala do ferro se ligando com o barro, ele está falando do ferro em si, né? Da era do ferro, com a semente humana, com o homem. Ou seja, o homem tentando se ligar com o ferro. Percebe que hoje já existem pessoas com braço de ferro, com perna de ferro, com próteses, né? E nós vemos que a tecnologia ela deu um salto. E hoje o ser humano ele vive envolvido, né, e pego pela tecnologia. A mente do homem praticamente está ligada quase que 100% durante o dia. Não está ainda, mas vai se conectar diretamente com a internet. Por quê? Porque o sistema deste mundo ele não quer apenas, através dos olhos das câmeras, saber onde você está. Ele quer saber o que você pensa. Ele quer saber o que você deseja. É isto que o anticristo, o que o diabo sempre quis, ele quer ser adorado. Ainda que não seja por livre e espontânea vontade, você vai ser obrigado. Sim, porque ele vai fazer como Nabucodonosor fez. Nabucodonosor levantou uma estátua, essa mesma estátua que Deus deu a revelação para Daniel, e ele disse assim, agora todo mundo vai me adorar. Quem não me adorar vai ser lançado numa fornalha ardente, aquecida 7 vezes mais. Quando Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego não se dobraram, eles foram denunciados. E é assim que vai acontecer no tempo em que nós estamos vivendo. As pessoas que não aceitarem esse último governo do ferro, do sistema da besta, vão ser denunciados pelos próprios vizinhos que estarão do lado deles. E alguém olhou e disse assim, olha, Nabucodonosor, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estão dobrando o joelho e orando para um Deus lá. E não é para você. Eles não estão te adorando. E eles não se dobram quando tocam as trombetas para que venham adorar diante da sua estátua. Aí diz, então traz eles aqui. Ele olhou e disse assim, olha, vocês vão se dobrar agora quando tocar a trombeta. Se vocês não, quando trocar a buzina, se vocês não se dobrar, vocês vão ser lançados no fogo. E eles desafiaram. A autoridade do rei disseram, olha, então pode nos lançar dentro dessa fornalha de fogo, porque nós não vamos adorar. E não vamos nos dobrar diante dessa fornalha. Os próprios soldados que lançaram Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha, o fogo estava tão intenso que lambeu, matou eles. E eles lançaram os discípulos do Senhor dentro do fogo. Mas quando Nabucodonosor olhou e ele disse assim, olha, não lançamos nós 3 homens lá? Mas eu estou vendo um 4º homem dentro daquela fornalha. E ele entendeu que o Deus de Daniel era o Deus do fogo. Porque a Bíblia diz que Deus é um fogo consumidor. E ele estava andando, Jesus, Yeshua HaMashiach, estava andando no meio do fogo. E ele disse, Daniel, servo de Deus vivo, saia para fora. Agora eu sei que o Deus que você serve
é o Deus verdadeiro. Então esse mesmo Deus, o Deus que não se deixa levar os seus servos, queimar pelo fogo, que não se deixa escarnecer, ele não será vencido por este último reino. Porque este último reino, ele quer deturpar a família. Ele quer deturpar a palavra do Criador. Deus não está inerte, eu já disse isso aqui. Deus não está inerte, Deus está atento ao que está acontecendo. As nações estão em polvorosa. A guerra virá. Perceba que lá está escrito no livro de Apocalipse, no capítulo 6, diz assim, que nos capítulos que antecedem ao capítulo 6, capítulo 4, capítulo 5, João, o apóstolo João, melhor dizendo, estava chorando. Por que não havia? Porque ele viu um livro selado com 7 selos. E não havia quem abrisse o livro. Mas, quando ele estava prostrado, chorando, que não havia ninguém que podia abrir o livro, ele sentiu um toque no seu ombro. E uma voz disse assim, não tema, João. Eu sou aquele que morri, mas ressuscitei e estou vivo para abrir o livro. Que era Jesus, Yeshua HaMashiach. Ele abriu os 7 selos. É ele que abre os 7 selos na revelação de Apocalipse. E o primeiro selo que ele abre, no primeiro selo, se abre com o cavalo branco. E esse cavalo branco tem uma longa história que eu já contei, está nos meus vídeos. Acessa lá, sobre os 7 cavaleiros, sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Ou o cavalo branco do Apocalipse. Jesus, ele envia a paz. Durante os 3 anos e meio, aliás, ele envia o seu evangelho, que não deixa de ser a paz. Porque o evangelho é o evangelho da paz. O verdadeiro evangelho, ele propaga a paz. Ele leva os homens ao conhecimento da paz através da verdade. E durante 3 anos e meio esse evangelho vai ser pregado. Porque a palavra diz no capítulo 11 de Apocalipse que as testemunhas, e essas 2 testemunhas, ao contrário que muitos pensam que serão apenas 2 homens, 2 profetas que não provaram a morte, Elias ou Enoque, né? Não, eu acredito que sejam 2 povos, são 2 nações, são judeus e gentios de toda a parte do mundo, que estarão ali em Jerusalém e que estarão especificamente pregando a palavra. Mas o anticristo, depois de 3 anos e meio que eles pregarem, porque quem se levantar contra estas testemunhas, durante esses 3 anos e meio em que elas estarão pregando na primeira metade da última semana, profetizada pelo profeta Daniel, que são 7 anos, durante os 3 primeiros anos e 3 anos e meio, eles vão pregar. E quem se levantar contra eles, eles vão fazer fogo sair da boca e vão consumir. Eles farão fogo descer do céu. As águas vão se transformar em sangue. Da mesma forma, perceba, que da mesma forma como Israel estava dentro do Egito, quando Deus enviou as pragas, da mesma forma, a igreja estará na terra, mas ela estará protegida por Deus. É lógico que nem todos provarão a morte, mas muitos serão martirizados, inclusive as testemunhas, porque a palavra diz no capítulo 11 de Apocalipse que elas serão mortas pelo anticristo. Deus vai permitir que o anticristo mate elas ao final dos 3 anos e meio. E no final dos 3 anos e meio, o anticristo ele vai mostrar quem realmente ele é e por que é que ele veio. Ele vai obrigar as pessoas a adorarem a ele. Serão marcadas e deliberadamente muitas pessoas vão blasfemar contra Deus. Deus então enviará a guerra, o cavalo vermelho. Deus vai enviar a guerra. Depois Deus abre outro selo e vai enviar a fome. Uma balança na mão do cavaleiro que está sobre o cavaleiro preto, sobre o cavalo preto. Um denário por um dia inteiro de trabalho por 1 quilo de farinha. Agora você imagine uma família de 5 pessoas com 1 quilo de farinha. O que você acha que vai acontecer? As pessoas vão definhar de fome. Isso está escrito na palavra de Deus. Quer você acredite ou não acredite, a palavra de Deus vai se cumprir. E mesmo assim os homens a maioria não vai aceitar e vão blasfemar contra Deus. Então Deus vai enviar a morte. E quem vem? O anticristo. E ele vem com seus exércitos.
E ele traz a morte, ele traz a guerra, tudo que não presta, mas ele será vencido, porque a palavra de Deus diz no livro do profeta Daniel. Vamos ler aqui, livro do profeta Daniel, onde nós lemos, diz assim: mas, no versículo 44, do capítulo 2, mas nos dias desses reis, os 10 reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Para sempre. Então perceba que o reino milenar de Cristo serão 1000 anos nas bodas do Cordeiro, no momento em que o anticristo estiver para destruir Israel na sua totalidade. Zacarias, no capítulo de número 14, fala que metade de Israel será tomada. Perceba que há vários eventos acontecendo simultaneamente. Quando Israel for tomada pela metade, estiver indo para a destruição, Jesus vem e desce sobre o Monte das Oliveiras. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando Jesus foi assunto ao céu, porque ele passou 40 dias na terra, a Bíblia diz que quando ele foi assunto ao céu, 2 anjos pararam do lado de Jesus, e ele foi assunto ao céu, e eles disseram para os discípulos: varões galileus, por que estás olhando assim para o alto? Este mesmo Jesus, com o corpo glorificado, ele voltará neste mesmo lugar. Jesus vem agora. Apocalipse 1:7 diz que ele virá visível. E Zacarias 14 diz que ele vem e pisa sobre o Monte das Oliveiras. E o Monte das Oliveiras se abre no meio. Da mesma forma como Deus usou Moisés para estender o cajado, levantar a mão e o mar vermelho se abriu, o povo passou no meio. Deus vai dar um escape para Israel. Mesmo Israel não crendo em Deus até hoje, né? E crendo no Talmud, crendo nessas falsas promessas que distorcem a palavra, Deus tem promessa com Israel. A igreja do Senhor é uma só, mas perceba que Deus abre o caminho, divide o Monte das Oliveiras para o Oriente, para o Ocidente, para o Norte, para o Sul. Israel passa livre, a salvo ao meio. E ao mesmo tempo Deus envia, capítulo 24 de Mateus, os seus anjos para fazer a última colheita. Então perceba que nós estamos falando aqui da última festa, porque nós temos 7 festas, e as últimas 3 festas ainda têm que se cumprir, que é a festa das trombetas, a festa das trombetas, a festa da expiação e a festa dos tabernáculos. Perceba que na festa das trombetas a igreja está trombeteando agora e vai até Apocalipse 11, aonde as testemunhas, 2 povos e 2 nações estão pregando. Depois elas morrem, é a festa da expiação, é a oferta, é as melhores ofertas, a melhor colheita somos nós. E isso está relacionado ao dízimo. A melhor oferta somos nós, é a nossa vida, é a nossa consagração diante de Deus. E depois vem a última festa, a festa dos tabernáculos, quando Deus ele desce com a nova Jerusalém, a Jerusalém celeste, depois dos 1000 anos desce sobre a Jerusalém terrestre. Sim, porque haverá o sacerdócio celestial, né, aonde a igreja habitará, e o sacerdócio terreno, aonde Israel habitará. Mesmo Israel não crendo em Deus, Deus dará a Israel a oportunidade de ensinar as nações que subirão de toda a terra, porque sobrará nações na terra. Elas subirão até Jerusalém, até Israel, para ouvir e aprender do verdadeiro Deus Todo-Poderoso. Então, irmãos, perceba que as nações, elas estão se movimentando. Há guerras e rumores de guerra. E nós estamos aqui para que um estupim de uma terceira guerra mundial venha acontecer. Mas nós temos que nos manter em oração para que nós estejamos preparados no Espírito, para que não venhamos ser pegos de surpresa. Não que nós seremos pegos de surpresa porque Jesus vai vir em segredo. Jesus não vem vir em secreto. Jesus vai vir visível. Né? Ele vai vir como ladrão da noite, mas não significa que ele não vai aparecer. Jesus vai aparecer sim. Ele virá visível no final da última semana. E entenda que quando fala de um ladrão, significa que Jesus, ele está dizendo que nós temos que estar preparados.
Então que Deus abençoe vocês. Guarde essa palavra, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Deus abençoe poderosamente vocês em nome de Jesus.